Olá, irmãos, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo das cartas de Paulo, lá no Novo Testamento, como é conhecido pela maioria dos evangélicos. Então, eu chamo sua atenção para pegar sua Bíblia junto comigo. Vamos ler o livro de Tessalonicenses, a primeira carta que Paulo escreveu para essa igreja de Tessalônica. Então, eu convido você a pegar sua Bíblia e venha comigo. Esse vídeo é gravado, então dá tempo de você dar uma pausa no vídeo e lá pegar sua Bíblia. Vamos ver o que Paulo está passando para essa igreja, as instruções que Paulo está passando a essa igreja, que está nos servindo nos dias de hoje, que tudo nós devemos, aprender. Porque nenhuma palavra da Bíblia ela foi escrita assim inutilmente. Tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito para o nosso dia a dia, viver em santidade com Deus. Então eu convido você, pegue sua Bíblia, vamos juntos, vamos aprender o que Deus está falando conosco através desse livro de Tessalonicenses. Vamos ler o livro primeiro de Tessalonicenses. Se você tem dúvida para achar onde que está esse livro, fica no Novo Testamento, como é conhecido pelos cristãos. Então, ele fica depois de Coríntios, depois de Gálatas, aí vem Efésios, aí vem Filipenses, aí vem Colossenses, aí depois vem o Tessalonicenses. São essas cartas que Paulo, escreveu para esses irmãos dessas cidades, porque aonde ele pregou, então ele sempre reforçava o povo enviando cartas, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone para, oi irmão, tudo bem? Como que tá você? Você está permanecendo na fé? Não tinha isso, só tínhamos cartas. Eu lembro que eu também fui dessa época de escrever cartas, eu gostava muito de escrever cartas. Deus já tinha um ministério comigo, desde quando eu era jovem, eu sempre escrevia cartas, mensagens de fé e mandava para as pessoas. Eu nem conhecia as pessoas, mas eu pegava o endereço lá e enviava para elas. E graças a Deus eu tenho feito isso muito tempo, trabalhado, eu tenho esse chamado de proclamar a palavra de Deus aos homens, trazer os homens, tirar os homens das trevas, colocá-los na luz, no caminho de Deus, no caminho onde nós podemos nos encontrar um dia. É essa minha satisfação que eu terei, e diante de Deus eu vou falar para Deus, olha, eu penso que eu cumpri o propósito que o Senhor me enviou lá na terra. Porque quando você desce aqui, essa terra, que você nasce aqui, você tem um propósito de adorar a Deus. Ou você pode servir a Deus ou pode servir o diabo. Eu escolhi, adorar a Deus. Talvez assim você escolheu o caminho mais difícil. Não, porque o caminho eu já nasci com essa intuição. Eu já nasci, eu já nasci sendo um enviado de Deus a essa terra. Talvez você não creia nessas coisas, mas eu creio muito, porque se você for ver os grandes apóstolos, os grandes profetas, eles foram enviados por Deus aqui na terra a pregar a palavra de Deus. E eu fui uma dessas, que eu já nasci com o evangelho no meu corpo, na minha mente, para transmitir. Eu temo muito o Deus, eu temo muito porque quem conhece Deus teme. Se você não está temendo a Deus, se você faz as coisas de qualquer maneira, é porque você ainda não conhece o seu Deus. Porque no momento que você conhecer Deus, você vai temer e tremer diante dele. E aqui vamos ouvir o que o nosso irmão Paulo transmitiu a essa igreja. E automaticamente ele transmitiu a nós também, porque nós fazemos parte da igreja de Cristo. Então nós devemos, essa carta está na Bíblia, ela não é só para enfeite, mas ela também é para a nossa edificação espiritual, que tem o próprio Paulo, ele falou que as cartas dele, todas as mensagens que ele transmitia
ao povo daquela época, era para os irmãos transmitir aos filhos dos filhos dos filhos, e pedir para os filhos transmitirem aos filhos até pelo século do século. O próprio Paulo disse isso também. E eu também falo aqui, você está ouvindo essa mensagem? Transmite, compartilha. Eu peço para você compartilhar. Compartilha com seus filhos, compartilha com suas famílias, compartilha com seus vizinhos. Por que eu falo isso? Talvez você fale, eu tenho vergonha. Você vai ter vergonha de Cristo. Se você tiver vergonha de Cristo, você não é digna dele. Se você tem vergonha de pregar o evangelho, você não é digna de Cristo. É forte, né? É forte. Pá! Tapa na cara. É pá, 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 tapa na cara. Mas se você tem vergonha, tem pessoas que têm vergonha de pregar Cristo. Gente, pregar Cristo. Então eu falo para você, compartilha. Compartilha essa mensagem. Você não sabe a bênção que você vai fazer para si própria e para a vida de muitos que estão na escuridão. Quando eu falo na escuridão é porque estão nas trevas, estão vivendo no mundo, estão fazendo os desejos carnais. Por isso que elas não recebem a bênção. Elas não têm água viva. Elas não têm um alimento para continuar. Talvez até você mesma está sem alimento, está sem água. Quando eu falo a água e o alimento, eu não estou falando a água que você bebe todo dia. Eu estou falando a água espiritual, a comida espiritual. Então venha comigo, vamos aprender com o nosso irmão Paulo, o que ele estava falando para essas igrejas e que serve hoje para a nossa edificação espiritual. Talvez você está falando, por que você está falando baixo? Por causa, eu fiquei uma semana ainda meia ruinzinha, né? Porque eu perdi totalmente a voz. Graças a Deus, louvado a Deus, eu tô melhorando a minha voz. Eu não precisei, irmãos, graças a Deus, eu não precisei ficar internada porque eu tenho um Deus tão grande e enfermidade não vai me derrubar. Porque eu penso assim, eu vou para o hospital, eu vou para um médico, lá também não tem recurso para mim. Se Deus não puder me ajudar, me curar, lá no médico não vai ter. Eu tenho essa fé em Deus. Se eu tiver se Deus tiver que me levar, então que Ele me leva aqui. Eu não vou para o hospital. E eu estava nessa convicção. Eu creio. Porque Deus é o médico dos médicos. E eu estou me recuperando pela glória e honra de Deus. Eu estou aqui com vocês. Eu não estava nem podendo falar, a minha voz não saía nada. E hoje eu já estou falando, hoje já tem uma semana. E hoje eu estou falando com vocês, pela glória de Deus. Tudo dá graça. O diabo quis me calar, mas Deus não permitiu. Deus não permite. As doenças, elas vêm, são passageiras, porque né, o diabo vem, vai em encontro, porque a Bíblia fala que o diabo tem encontro com Deus toda hora. Então deve que ele falou lá, tá vendo a Ana Esther lá? Você fica ajudando ela não é boa não. Mas aí o que Deus fez? O diabo veio, passou e Deus não permitiu que eu desviasse do caminho. Eu não blasfemei, muito pelo contrário, cada hora eu estava orando a Deus para Deus me curar e Deus estava me abençoando. E o diabo se envergonhou. E saiu, foi embora. É assim que acontece, irmãos. Quando a gente está na presença de Deus, as doenças saem, vão embora. Você nem sabe aonde. Quantas vezes, irmãos, que eu estava muito. O diabo já tem tocado em muitas, no meu corpo, porque ele sabe que eu não amo coisas materiais. Então ele sabe, se ele tocar nas minhas coisas materiais, não vai adiantar nada. Para mim não vai adiantar nada, porque ele sabe que eu não amo coisas materiais. Então, ele quer pegar a minha saúde, ele quer pegar né, o meu corpo. E no meu corpo também ele não vai adiantar, não. De que adianta, né? Eu tenho Deus, eu tenho um Deus. Se eu tiver que morrer, porque esse corpo aqui, eu cuidando ou não cuidando dele, ele vai perecer. Né? Ele vai perecer, ele é dessa terra. Mas o meu espírito é de Deus. Então venha comigo, pega a sua Bíblia, vamos junto fazer essa leitura do livro de Tessalonicenses, a primeira carta, tá? E vamos ler o capítulo primeiro. É um capítulo bem
Eu vou ler o livro todo, porque como é um livro bem pequeno, vamos ler o livro todo, dá tempo. Vamos lá. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção nas nossas orações, lembrando-nos do vosso trabalho, da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da paciente esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, na presença do nosso Deus e Pai, sabendo, irmãos amados de Deus, da vossa eleição, porque vosso evangelho não foi somente em palavras, mas em poder e no Espírito Santo, e em muitas convicções, como sabeis, de que maneira fomos a vós, por vossa causa. Ele estava elogiando o povo de Tessalonicenses, né? Porque ele foi lá, ele tinha ido lá, pregado a palavra de Deus, e ele estava observando, porque ele tinha conhecimento através de irmãos, né, que estavam em Tessalonicenses, e voltaram e contaram para ele que os irmãos, eles estavam permanecendo na palavra que Paulo tinha, né, deixado lá para eles. Aí ele orienta, né, ele fala aqui, aí também ele diz, ó, também vós tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Então ele estava confirmando, né, que aqueles irmãos receberam sim a palavra que ele tinha transmitido, e os irmãos estavam, né, no Espírito Santo, os irmãos estavam andando na presença de Deus. Como foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia, porque a palavra do Senhor soou por vós, não somente na Macedônia e Acaia, mas em todo o lugar se espalhou vossa fé para com Deus, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha como que o povo de Tesalones, né, lá, eles ouviram a palavra de Deus, eles firmaram a fé deles em Deus, que o próprio Paulo fala, eu não preciso mais falar para vocês nada. Ele só está agradecendo e confirmando o que ele percebeu, o que ele ouviu daquele povo, né? Pois eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco e como vos convertestes dos ídolos para Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, o que nos resgatou da ira vindoura. Pois vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã, mas, tendo sofrido e sido maltratado, como sabeis em Filipos, tivemos confiança em nosso Deus para falar a vós o Evangelho de Deus em grande combate. Pois a nossa exortação não vem de engano, nem da impureza, nem de dolo, mas como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho fosse confiado, isso falamos, não para agradar aos homens, mas Deus, que prova nossos corações. Observa que Paulo, ele, em todas as cartas dele, que a gente observa a fala dele, Paulo, ele tem muito zelo por Deus. Então, ele tem muito zelo em falar. Quando ele comenta, né, alguma coisa, ele fala que tudo que ele faz não é para agradar homens, mas era para agradar a Deus. Eu também, tudo que eu falo, eu não estou aqui, às vezes eu falo palavras fortes, que tem muita gente que não gosta de ouvir. Tem muitas pessoas que não gostam de ouvir. Mas eu não estou aqui para agradar homens. Se eu tivesse aqui para agradar homens, eu estava pedindo dinheiro para vocês. Eu estava pedindo dinheiro para vocês. Porque todo mundo que agrada homens pede dinheiro. Coloca na sua mente isso. Todas as pessoas que estão aqui para agradar homens, eles pedem dinheiro. Sabe por quê? Porque a pessoa que agrada a Deus, Deus fala para a gente pregar a palavra dele, que de graças dai,
De graça recebeste, de graças dai. Se eu tô aqui pedindo dinheiro para vocês, eu não tô agradando a Deus. Eu tô agradando vocês. Olha a sabedoria de Deus. Olha como que Deus nos dá entendimento para aprendermos. Quem vem de Deus e quem vem do diabo. De graça dai. De graça vos recebestes. Se eu cobrar de vocês, se eu falar assim, olha, essa mensagem é uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem linda, é uma mensagem poderosa, você vai alcançar os céus. Essa mensagem é só R$20. Deposita no meu Pix R$20 e você vai receber uma mensagem espiritual que vem de Deus. É assim que eles te enganam. É dessa forma que eles te enganam. Falando, exaltando, se exaltando a si mesmo. Irmãos, eu não estou aqui. Eu não quero. Eu não quero um centavo seu. Eu quero de Deus. Deus me sustenta. E eu estou muito feliz com o que Ele me dá. Eu estou muito feliz com o que Ele me dá. Eu sou igual a Abraão. Eu não quero nada de ninguém. Eu quero o que é meu. Eu quero o que Deus traz na minha mão. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E Deus tem me ajudado. Deus tem me dado alimento. Eu não tenho falta de nada. Eu não tenho uma vida regalada, uma vida de rei, de rainha. Eu não tenho uma vida abundante, né? Para ficar mostrando para todo mundo que eu tenho um carro do ano, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Não tenho, não. Eu sou simples. Eu sou simples. Mas eu tenho Deus, porque eu não tenho amor por esse mundo. Eu não tenho amor por nada. Tá entendendo? Eu não tenho amor por nada. Eu tenho amor por Deus. Ele que é o meu tudo. Se Ele sustenta os animais, não trabalham, Ele também vai me sustentar. É essa a minha fé. Pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabes, nem agimos com avareza. Deus é testemunha, tá vendo o que Paulo falou? Paulo nunca chegou na presença deles lá e falou, olha, vocês, palavra lisonjeira para agradar homens, para eles darem alguma coisa para Paulo. Todo mundo sabe, Paulo vivia numa dificuldade. Paulo vivia mais preso do que solto. E tudo que ele pedia, quando ele pedia alguma coisa, é porque ele precisava. Ele não ficava pregando a palavra dele, pedindo dinheiro. Ele não pregava. Ele pregava a verdade. Nem buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, podendo vós ser pesados como apóstolos de Cristo, mas nós apresentamos como crianças em nosso meio, como quem alimenta seus próprios filhos. Como nós, sendo aperfeiçoado de boa vontade, compartilhamos não só o evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, pois vos tornastes amados de nós. Pois vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, trabalhando de noite e de dia para não sermos pesado a nenhum de vós, pregando-vos o evangelho de Deus. Aqui ele ressalta, né? Olha, eu não trabalho, eu trabalho dia e noite para não ser pesado a vocês. Pesado no quê? Na questão de finanças. Tem gente que fica só encostado no outro, né? Tem gente que acha que, assim, igreja é tipo assim, um pronto-socorro financeiro, né? Tem gente que acha que igreja é um pronto-socorro financeiro. Não é. Igreja não é pronto-socorro financeiro, não. Igreja é um pronto-socorro espiritual. Para a sua edificação espiritual. Para a sua saúde mental e para a sua saúde corporal. Para você seguir em frente. Ela te dá ânimo, Deus te dá força. O próprio Deus lá em Gênesis, quando ele tirou Adão e Eva do paraíso, ele falou para Adão e Eva que eles tinham que trabalhar para comer. Eles tinham que trabalhar. Tem gente que não quer trabalhar. Tem gente que só quer ficar nas costas do outro
e ficar nas costas do outro, isso é pecado, isso é avareza. Então, você não deve ser pesado a ninguém. O próprio Paulo aqui, ele não era pesado por ninguém. Ele trabalhava dia e noite. Ele evangelizava, ele trabalhava, ele ganhava o dinheirinho dele. Para não ficar para ninguém o irmão, esse irmão Paulo é folgado. Ele vem aqui, prega um pouquinho aqui, pega de nós um monte de dinheiro e vai embora. Quantas pessoas, né, que para pregar cobram, né, nas igrejas. É difícil. Deus e vós sois testemunha de qual justa, pura, irrepreensivelmente, nos portando para convosco o que crestes. Assim como sabeis, tratamos de cada um como um pai e filhos, e seus filhos, rogando-vos, encorajando-vos e convocando e testemunhando para que andeis de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isto, nós também damos graças e Deus incessantemente que, tendo recebido a palavra por nosso intermédio de Deus, aceitaste não palavras de homens, mas em verdade a palavra de Deus que também opera em vós que crestes. Pois vós, irmãos, feitos imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão nas Judéias, que padecestes dos vossos próprios concidadãos, o mesmo que eles padeceram dos judeus, os quais mataram o Senhor Jesus e os profetas, e nos perseguiram, e não agradando a Deus, são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios para que sejam salvos e complete a medida dos seus pecados sempre. Veio sobre eles a ira para o fim. Nós, porém, irmãos, sendo separados de vós por um momento de tempo à vista, não de coração, nos esforçamos, mas abundantemente, com grande desejo para ver o vosso rosto. Porque quisemos ir ter convosco, ao menos eu, Paulo, não só uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Pois qual é a nossa esperança, ou gozo, ou glória, ou coroa de glória? Ou não estás diante do nosso Senhor Jesus na sua vinda? Pois vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Por isso, não podemos mais suportar o agrado por vós. Achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos Timóteo, o nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e exortar sobre a nossa fé, para que ninguém se perturbe por estas tribulações, pois sabeis que para isto fomos colocados. Pois também, quando estávamos convosco, vós dissemos antes que estamos prestes a padecer tribulação, como veio, e vós sabeis. Por isso eu também, não podendo mais suportar, mandei saber acerca da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse tentado e houvesse tomado o nosso trabalho inútil, tornado o nosso trabalho inútil. Agora que Timóteo acaba de chegar de vós, trazendo-nos boas notícias da fé e do vosso amor, e que mantendes lembrança boas de nós, desejando nos ver como nós a vós. Por isso, irmãos, em toda necessidade, tribulação, ficamos consolados acerca de vós pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque podemos dar a Deus ação de graças por vós, por todo o gozo com que nós regozijamos por vós na presença do nosso Deus, rogando abundantemente de dia e de noite por vós, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta da vossa fé. Ora, o próprio Deus, nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, nos abram o caminho até vós. O Senhor vos faça crescer, abundar em amor para com os outros, como também nós para vós, para confirmar os vossos corações
irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Finalmente, irmãos, vós pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus que, como aprendeste de nós a maneira com que deveis andar e agradar a Deus, como fazeis, nisso abundeis ainda mais. Pois sabemos que os mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e em honra. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conheceram a Deus. Ninguém exceda ou defraude nisso o seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também vós dissemos antes e testificamos. Ele está dizendo, vocês andam na presença de Deus, porque Deus, ele vinga. Se vocês estão fazendo coisas contrárias à palavra dele, ele vai vingar de vocês. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita ao homem, mas a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não tendes necessidades de que vos escreva, pois vós mesmos sois instruídos por Deus para amardes uns aos outros, porque fazei isto com todos os irmãos da Macedônia. Exorto-vos, irmãos, que abundeis ainda mais. E procurais viver tranquilamente e fazer os vossos próprios trabalhos, e trabalhar com vossas próprias mãos, como vos tendes mandado. Ele sempre estava, dando conselho para eles, para que eles vivessem, do trabalho deles, das próprias mãos dele, para que andeis de modo digno para com os de fora e não tenhais necessidade de coisa alguma. Nós queremos, irmãos, que sejais, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Pois os crentes que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, por Jesus, tornará a conduzir juntamente com ele os que dormem. Isto vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que vivemos, de forma alguma iremos antes dos que já dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjos e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui eu quero chamar a atenção sobre as pessoas que morrem. O que Paulo está falando? As pessoas que morrem, elas ressuscitam, elas vão ser ressuscitadas primeiro, porque elas morreram primeiro. Então hoje elas estão no paraíso. O próprio Jesus, quando ele estava sendo crucificado, o ladrão estava do lado dele, o ladrão pediu perdão. Aí o próprio Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a gente observa que o próprio Paulo também ressaltou essa palavra, e Jesus também, ele falou que se você morre com Cristo, você está no paraíso. Agora, aquelas pessoas que morrem sem Cristo, elas estão já no céu. É um lugar separado, é um lugar de tribulação. Por isso que muitos espíritos, quando morrem, eles aparecem, para esses pais de santo, essas pessoas, como fala, esqueci o nome que se dá a essas pessoas que recebem espíritos. Então, eles recebem esse espírito dessas pessoas mortas, porque essas pessoas estão atribuladas. Eles estão no céu. Quem está no céu, ele não vem aqui na terra para falar com ninguém. Quem está em Deus. Ora, acerca dos tempos e das estações, não tendes necessidade do que vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite.
Pois quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto e que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia como ladrão vos surpreenda. Referente a isso, irmãos, a gente observa que tem muita gente no YouTube falando, até pastor, grandes de grande hierarquia, né, entre o povo, eles falam que nós estamos vivendo os últimos dias, né? Só que nós pensamos assim, ninguém sabe o dia e a hora, se Deus vem, quando Deus vem. Então, como aqui mesmo fala, se nós estamos, não é porque está um dia muito terrível, o mundo está uma destruição total que Deus vai vir. Vai ser um tempo de paz, quando ninguém está esperando. Ladrão, você não prepara a sua casa, que o ladrão não vem na sua casa quando só no tempo de guerra, né? Estamos em greve da polícia, o ladrão está entrando em todas as casas. Não. Quando está paz, o ladrão te rouba. É assim que vem Cristo. Então, nós temos que prestar atenção nisso, nós temos que tomar cuidado nisso. Pois todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Então, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos atentos. O que ele está falando? Ele está falando, olha, vocês andam na presença de Deus o tempo todo, porque a qualquer momento ele pode vir. E se eu falo assim, eu sempre repito o que eu falo para vocês, eu não espero a vinda de Jesus no sentido dele vir no céu e me levar do jeito que eu estou agora. Eu sempre estou preparada para o meu dia, a hora que ele vir me buscar. Porque daqui a pouco eu posso estar aqui pregando para vocês, de repente me dá um ataque cardíaco e eu caio aqui. E Deus me leva. E aí, se eu não estiver preparado espiritualmente, eu vou ficar. Então eu penso muito no meu eu, no meu agora, no meu dia. Porque o próprio Deus, Jesus, ele disse que o dia da manhã não pertence a nós. Então eu não vou ficar preocupada com arrebatamento. Aqui Paulo, olha o tempo que Paulo viveu. Se ele tivesse preocupado com arrebatamento, nós não devemos ficar preocupada com arrebatamento. Quando Deus vê. Eu já recebi muitas mensagens no meu WhatsApp, pessoas dizendo para mim se eu tinha uma previsão, o que eu estava achando de tudo isso que está acontecendo no mundo atual. Se você ouvir as minhas mensagens, você vai saber qual que é o meu posicionamento acerca disso. Então, eu não me preocupo com arrebatamento. Se vier, amém, eu estou aqui. Eu vou para o céu, porque eu estou andando na presença de Deus. Eu estou fazendo de tudo para ser salva. Então, é assim que você tem que pensar. Tanto que ele fala aqui, então, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos atentos. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam de noite. Mas nós que somos de dia, sejamos atentos, colocando a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, juntamente vivamos com Ele. Por isso, encorajai uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como fazeis. Ora, rogamos a vossos irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam. E que os considereis em grandes estima, o amor por causa do seu trabalho. Tende paz entre vós. Exortamos vós, irmãos, que ademoesteis os desordenados, encorajeis os abatidos, ajudeis os fracos e sejais longânimo para com todos. Vede que ninguém dê mal por mal, mas persigam sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Provai tudo, retende o bem.
Absterdes-vos de toda aparência do mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e a alma, corpo, completamente guardados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com beijo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. É o que é a carta de Tessalonicense que Paulo escreveu para os Tessalonicenses. Você observa que ele está sempre consolando, ele está sempre, fortalecendo espiritualmente esses irmãos por meio de cartas. Onde ele estava pregando, ele já tinha pregado, então ele estava confirmando, o amor que ele tinha por eles e para que eles andassem na presença de Deus. E isso também é para nós hoje, porque nós venhamos, ser consolados, não por pessoas, mas que nós sejamos consolados pelo Espírito Santo. Que Deus esteja com todos nós. Assim mesmo eu falo para você, que Deus esteja com você, com a sua família, te dando sabedoria, te dando inteligência, para que você possa viver a sua vida, não esperando, não encostando, os ombros nos outros, querendo viver, igual, tem crente bengalinha, aquele crente bengalinha que só quer viver nas costas de alguém. Eu peço oração. Ele não ora por ele, mas ele quer sempre receber a oração. É aquele tipo de bengalinha. Aquele irmão que quer uma palavra, ouvir uma palavra aí, mas ele não procura estudar a palavra. Esse é crente bengala. Crente, vai ter um fulano de tal, vem aqui. Ele prefere pagar para um irmão ensinar ele do que ele pegar a Bíblia e ler. Ele prefere. Ele prefere pagar por aquelas revistinhas da escola dominical do que ele pegar a Bíblia e ler. Que é mais fácil, Então, aí fica esse conselho. Ande na presença de Deus. Obedeça. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.